Bom dia, crianças. Vamos dar continuidade a mais uma aula relacionada à terceira unidade da disciplina Epidemiologia e Saúde. Eu sou a professora Carol e eu estarei com vocês neste bate-canal por algum tempinho. Uns 30, 40, 50 minutos, não sei. Bora lá começar. O tema da aula de hoje é a prevalência das principais doenças crônicas no Brasil e uma análise epidemiológica sobre doenças crônicas não transmissíveis. Bem, por ter uma prevalência alta, tão importante na área de saúde pública, e que tem afetado milhões de pessoas, as DCNTs elas têm uma importância dentro do contexto mundial. É estimado que as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 63% dos óbitos no mundo e cerca de 72% dos óbitos no Brasil. Um terço dessas mortes que ocorrem em pessoas com... Na verdade, assim, um terço das mortes que ocorrem em pessoas com idade inferior a 60 anos é em decorrência das doenças crônicas não transmissíveis. Daí a importância desse impacto dessas doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, são doenças que têm demonstrado um custo elevado, crescente para os sistemas de saúde, e aí por isso que é almejado que haja uma redução de pelo menos 2% ao ano dessas doenças crônicas transmissíveis, porque justamente elas causam uma redução de 2% ao ano no PIB na América Latina. E aí, dentro do contexto mundial das doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por perda da qualidade de vida, limitação ou incapacidade das pessoas que são acometidas pelas doenças crônicas não transmissíveis e, consequentemente, há uma redução da força de trabalho e, por conta de todo o caos que causa no sistema econômico, no sistema de saúde e com a diminuição da força de trabalho, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por importantes impactos econômicos. E aí, lembrando que todas as camadas socioeconômicas, elas são susceptíveis, porém, os grupos mais vulneráveis são idosos e pessoas de baixa escolaridade e renda. E a questão da renda, né? As pessoas de baixa renda serem mais susceptíveis é porque elas são mais expostas aos fatores de risco e, além disso, têm menos acesso a serviços de saúde, como educação, outros fatores também que pode tornar esses grupos de baixa renda mais suscetíveis é por conta da baixa escolaridade, né, da deficiência em educação, a ocupação dessas pessoas que as deixam mais expostas a fatores de risco, baixa renda também é um fator que vai estar relacionado também a menos acesso a serviços de saúde de qualidade ou
ou mesmo em relação a um aumento da exposição de fatores de risco. E aí, uma recente análise do Banco Econômico Mundial estima que países como Brasil, China, Índia e Rússia perdem anualmente mais de 20 milhões de anos produtivos de vida devido às doenças crônicas não transmissíveis. E aí, mais uma vez, né, relembrando esses determinantes e seus riscos e o consequente desfecho, e quero ressaltar aqui que não é possível a identificação de um único agente como causa, porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm um fator multicausal, não é mesmo? Nós temos os fatores que são modificáveis e os fatores que não são modificáveis, certo? E temos também alguns fatores que são intermediários, e alguns deles já são doenças crônicas não transmissíveis, mas também que automaticamente funciona como fatores de risco também. Aí temos, por exemplo, hipertensão, dislipidemias, né? Diabetes, são exemplos desses. E os desfechos para as doenças crônicas, a partir desses fatores, os desfechos são algumas doenças crônicas não transmissíveis, e as de maior importância são as doenças coronarianas, doença cerebrovascular, doença vascular periférica, doença renal crônica, as doenças do aparelho respiratório, temos também enfisemas, diabetes e câncer. No Brasil, acredita-se que em alguns estudos, né, apontam mais de 70%, em outros estudos, como esse, por exemplo, onde tem o gráfico, aponta que 59,5 milhões de pessoas, ou seja, 31,3%, afirmam apresentar pelo menos uma doença crônica. E destes, 5,9% eles declaram ter 3 ou até mais doenças crônicas concomitantes. E esses percentuais eles vão aumentando com a idade, né? E aí estima que 79%, mais de 79% até, de idosos acima de 65 anos, eles apresentam pelo menos uma doença crônica. E essa análise é feita com auxílio principalmente do Vigitel, que eu apresentei na aula passada para vocês, né? Que é um programa que faz uma vigilância dos fatores de risco e proteção também para as doenças crônicas não transmissíveis através de um inquérito telefônico. Aí em outro, com esse gráfico, a gente pode demonstrar aqui que as doenças crônicas não transmissíveis, elas de fato elas são a principal causa de mortalidade na maioria dos países do mundo e no Brasil especificamente aqui nesse gráfico, né? A gente aponta aqui que 40,9%, praticamente 41%, está relacionado às doenças cardiovasculares, quase 24% está relacionado a neoplasias, 8,2% doenças respiratórias, 7% diabetes mellitus e quase 21% está relacionada a outras doenças crônicas, como problemas osteoarticulares, por exemplo, né?
Desculpa, pessoal. Saúde, Deus me crie. E esse gráfico aqui aponta ainda em 2013, né? A partir de um estudo em 2013, aponta aí a porcentagem das doenças crônicas não transmissíveis da população brasileira. E aí aponta que 21,4% está relacionado à hipertensão, 18,5% está relacionado a problema crônico de coluna, aí, um problema osteoarticular, 12,5% está relacionado a colesterol alto, ou seja, as dislipidemias, 7,6% está relacionado à depressão, 6,4% está relacionado à artrite ou reumatismo, 6,2% está relacionado a diabetes, 4,4% a asma, 4,2% está relacionado a outras doenças do coração, 2,4% está relacionado a outras doenças osteoarticulares, 1,8% está relacionado a câncer, 1,5% aos acidentes vasculares cerebral e 1,4% está relacionado à insuficiência crônica. Aí vocês podem dizer, professora, mas poxa, no outro gráfico a gente viu que quase 41% está relacionado às doenças vasculares e quase 21% a neoplasias. E aqui está dizendo que o câncer é responsável por 1,8% e AVC 1,5%. É porque os estudos eles são feitos em determinadas regiões, certo? E cada região vai apresentar uma porcentagem diferente da outra. Mas, por exemplo, nesse estudo, a hipertensão, as doenças do coração, AVC, elas vão representar a porcentagem relacionada a todas as doenças cardiovasculares, certo? Em relação às neoplasias, por exemplo, de repente em um estudo é visualizado, esse estudo realizado em 2013 não está falando intimamente de toda a população do Brasil. Pegou um trecho de uma região e analisou, de uma cidade e fez uma análise, certo? Aqui é em relação ao Brasil. Sim, aí voltando lá, gente, eu quero destacar aqui para vocês, né, que a hipertensão arterial e diabetes mellitus são doenças crônicas não transmissíveis de alta prevalência e cujos fatores de risco e complicações representam hoje a maior carga de doença em todo o mundo. Inclusive, são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade da população brasileira e de todo o mundo, gerando sofrimento pessoal e familiar, com alto custo financeiro e social, porque dentre as doenças cardiovasculares, o AVC e a doença coronariana aguda são responsáveis por cerca de 65% dos óbitos na população adulta e 40% das aposentadorias precoces, segundo
o Instituto de Seguridade Social, essas doenças são responsáveis também por 14% das internações na faixa etária de pessoas de 30 a 69 anos. Daí causa não somente um impacto na qualidade de vida da pessoa, mas também um impacto econômico, porque perde-se mão de obra, certo? Perde-se força de trabalho. E aí, os objetivos, eu falei sobre a hipertensão e diabetes só para ressaltar, porque em outras aulas eu apresentei alguns percentuais, mas eu não falei a importância. E assim, é tão importante a hipertensão, o manejo, né, da hipertensão e do diabetes, porque elas são importantes doenças crônicas não transmissíveis e também funciona como fatores para diversas outras doenças crônicas não transmissíveis. Por isso nós temos inclusive programas para redução específica da hipertensão e do diabetes. Por exemplo, nós temos planos para programas, né? Programas e políticas públicas voltadas especificamente para o controle dessas duas doenças crônicas não transmissíveis. Temos para todas as doenças crônicas não transmissíveis e temos para essas duas especificamente. Até mesmo porque, por exemplo, a gente sabe que a prevenção e o controle da hipertensão arterial e do diabetes são ações prioritárias na atenção básica, que no quinto período a gente vai estudar isso em saúde coletiva, né? E aí eu vou mostrar isso para vocês. E aí, para a hipertensão, por exemplo, está prevista ações educativas para o controle de condições de risco, como obesidade, sedentarismo e tabagismo. Também prevê a prevenção de complicações, diagnóstico precoce dos casos, o cadastramento de portadores, busca ativa de casos, tratamento dos doentes, diagnóstico precoce também de complicações e um atendimento de urgência caso precise, certo? Em relação ao diabetes, a gente tem previsto medidas preventivas e de promoção de saúde com ações educativas, por exemplo, sobre condições de risco, como obesidade e sedentarismo. Temos ações educativas e de apoio para a prevenção de complicações, né, como, por exemplo, cuidado com os pés, orientação nutricional, cessação do tabagismo e alcoolismo, controle da pressão arterial e das dislipidemias, ações educativas para autoaplicação de insulina, diagnóstico de casos, cadastramento dos portadores, enfim, nós temos toda uma ação prioritária dentro já da ação da atenção básica voltada para o controle da hipertensão e do diabetes, porque são importantes doenças crônicas não transmissíveis e também porque funciona como fatores para outras doenças crônicas não transmissíveis. E aí, dentre os objetivos da vigilância epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis, nós temos reduzir a incidência e prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, retardar ou prevenir o aparecimento de complicações e incapacidades decorrentes das DCNTs, né? E aliviar a gravidade e prolongar a vida com qualidade de saúde. Também é o objetivo da vigilância epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, a estruturação da vigilância, controle e prevenção de doenças crônicas
no Brasil, ela se insere no contexto definido pelo Ministério da Saúde e que é implementar ações de intervenção em doenças crônicas não transmissíveis, resultando em investimento financeiro em capacitação de recursos humanos, em equipamentos de informática e pesquisa epidemiológica. Isso contratado, né, junto a centros colaboradores também. Para a vigilância, a Coordenação Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis procurou estabelecer uma estratégia sustentável, que é centrada nas seguintes ações. Primeiro, monitoramento das doenças. Segundo, vigilância integrada dos fatores de risco. Terceiro, uma indução de ações de prevenção e controle e de promoção de saúde. E quarto, através do monitoramento e avaliação das intervenções realizadas. A figura aqui, ela sintetiza a estratégia para a vigilância das DCNTs no Brasil. E a estruturação da vigilância, ela implica em uma equipe técnica mínima composta de pessoas capacitadas em vigilâncias de DCNT que seja estável, visto que a vigilância da DCNT ela pressupõe um acompanhamento por tempo prolongado. Na estruturação também implica o acesso garantido aos bancos de dados de mortalidade e morbidade e outros também disponíveis e outros bancos também disponíveis que vão subsidiar a vigilância, isso para maior implementação, maior disseminação das informações de saúde. A estruturação da vigilância também implica uma proposta de monitoramento das principais DCNTs, isso através de alguns indicadores já definidos, alguns fatores de risco já pré-definidos. Também existe a proposta de vigilância dos fatores de risco e uma proposta da vigilância da utilização dos serviços de saúde, mostrando os impactos nos custos diretos, ou seja, nos custos relacionados ao sistema de saúde, e indiretos, que estão relacionados aos fatores sociais e econômicos para a sociedade. Isso frente às DCNTs, porque a gente sabe, nos slides anteriores eu mostrei para vocês que existe uma perda de qualidade de vida, gera grandes incapacidades e, por conta disso, se perde força de trabalho. Nessa estruturação da vigilância da DCNT, existe uma agenda de trabalho estratégico para as atividades de sensibilização e defesa, isso intra e extrasetorial à saúde, enfatizando a necessidade de priorização das ações de prevenção de DCNT e também promoção de saúde. E aí, para isso, é preciso fazer uma análise de situação de saúde, que é também conhecido como ASES, né? Que é um processo analítico sintético que ele vai permitir caracterizar, medir e explicar o perfil de saúde e doença de uma população, assim como seus determinantes, que vai facilitar a identificação de necessidades e prioridades em saúde. Também viabiliza a identificação de intervenções de programas apropriados e a avaliação desses estudos e das atividades de prevenção e promoção, visando o impacto na qualidade de vida de toda a sociedade e também o impacto econômico. E aí, através
dessa análise de situação de saúde, faz-se análise da mortalidade, análise da morbidade, análise dos fatores de risco, análise em relação às questões sociais, né? Por isso que dentro dessa análise é realizada uma utilização de dados demográficos, como, por exemplo, as questões relacionadas aos aspectos sociais, como renda, população, caracterização dessa população. Bem, pessoal, por hoje é isso. Vai ter uns vídeos complementares a essa aula explicando, demonstrando melhor os aspectos epidemiológicos das doenças crônicas não transmissíveis e sua importância. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e fiquem com Deus e se cuidem. Beijos.